paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você o meu milagre, a minha cura, a grandeza do amor de Jesus Cristo. Que nos últimos 6 meses da minha vida se revelou a mim de forma gloriosa. Se antes eu conhecia o Senhor muitas vezes diante de aflições dolorosas, uma delas eu posso considerar a primeira, pelo luto, pelo falecimento do meu esposo. E o Senhor mais uma vez, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ainda que tenha sido uma aflição, a quem eu escolho chamar de aflição gloriosa, pelos frutos espirituais que me proporcionou. Porque tudo que o Senhor faz e permite na nossa vida, embora a gente muitas vezes não entenda, embora muitas vezes seja tão difícil da gente digerir, processar, aceitar, que nos leva até muitas vezes questionar com o Senhor: por que Deus comigo? Mas numa noite, em um sonho, Jesus me olhava e dizia: filha, eu te amo muito. E é sobre esse amor que eu tenho como base o meu testemunho. E tudo começou em outubro do ano passado, 2025, quando eu retornei à ginecologista, a doutora Rosana Busgaili, que já me acompanha há 16 anos, para mostrar exames, um deles a mamografia, em que ela identificou uma calcificação na mama esquerda. E então ela disse: Michele, por segurança é melhor repetir a mamografia. E pelo olhar dela, eu de certa forma fiquei tensa, porque aquele olhar me dizia algo, mas só depois eu iria saber de fato o que era, a partir dos exames. E à noite eu tive um sonho. Eu acordava muito aflita, preocupada com esse exame. E chorando eu dizia: Jesus, eu te amo, Deus. Eu te amo muito. E eu dizia isso repetidas vezes para o Senhor. Para mim, naquele momento, era uma oração. E eu dizia: Jesus, eu te amo, Deus. Eu te amo muito. E Jesus aparecia num telão resplandecente na parede do meu quarto. E sorrindo, Jesus dizia: filha, eu te amo muito. A imagem é como essa que a gente aprendeu nos filmes. Jesus de vestes brancas, com a barba e os cabelos pretos. Uma hora era Jesus: filha, eu te amo muito. E sorria para mim. Em outro momento era Deus, de barba branca, vestes brancas e cabelos brancos. E dizia: filha, eu te amo muito. E no final Jesus dizia: filha, o diabo está tentando lançar um fardo pesado sobre ti. E continuava rindo para mim e dizendo que me amava. E então eu acordei. Nessa mesma consulta, a doutora havia me pedido também exame para mapear a endometriose. Tudo bem. No dia seguinte, eu fui repetir a mamografia. Numa sexta-feira. No sábado, eu fui para um culto, um encontro de mulheres. Muito abençoado, por sinal. E no final do culto, o pastor disse para toda a igreja: mulher, tu que tens endometriose, vem aqui à frente, porque tu já estás curada.
Eu olhei para uma irmã que estava do lado, ela riu para mim e eu fui, porque eu aceitei aquela palavra como o Senhor falando ao meu coração. Porque na quinta-feira, o Senhor havia me revelado no sonho que estaria comigo, que cuidaria de mim, porque quem ama, cuida. E eu comecei a exercer a minha fé. Porque muitas vezes a gente conhece e sabe que tem fé quando coloca em prática. E aí eu tomei aquela bênção para mim, que eu estava curada. No dia 11 de novembro eu fiz a endometriose. E o resultado do exame foi normal. Você não tem endometriose, Michele. Uma doutora muito educada, muito acolhedora. Fique tranquila, seus exames deram normais. Eu glorifiquei a Jesus e agradeci pela bondade e a fidelidade do Senhor. E prossegui. Na segunda-feira, saiu o resultado da repetição da mamografia. Carcinoma ductal in situ. E eu estava na minha casa. Eu havia olhado o resultado pelo celular. E quando eu vi aquelas palavras, eu passei mal. Eu estava apenas com o Espírito Santo. E as minhas mãos, os meus pés gelaram. E eu entrei num estado de desespero, mas tentei manter a calma. E aí eu liguei para minhas duas irmãs e elas não puderam atender na hora. Eu me ajoelhei ao lado do meu sofá e clamei a Jesus Cristo. Senhor, tende misericórdia de mim, Deus. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda, tende misericórdia de mim. Eu dizia isso com muito desespero. Foi então que eu senti a mão de Deus puxando a gola da minha blusa, como quem diz, te levanta. E eu me levantei, me sentei, enxuguei as minhas lágrimas e fiquei processando aquilo. E então, uma das minhas irmãs ligou. E eu chorando, eu disse para ela foi e disse o seguinte: irmã, se acalme, você é uma mulher de Deus. Às vezes nós entramos num estado de desespero, porque de fato é desesperador você ter que lidar com certas situações que para a sua vida chega a ser uma ameaça, que é carcinoma ductal in situ. É um câncer em estágio inicial, mas tinha mais coisas que o Senhor ia desvendar para mim. E quando ela disse essas palavras, eu tentei acalmar minha mente. Por isso que é necessário e importante nós termos do nosso lado pessoas alimentadas espiritualmente, que têm comunhão com o Senhor, que vão nos dar a palavra certa no momento do desespero, na hora certa. Porque a grandeza do poder de Deus permite com que a gente tenha na nossa vida pessoas que vão nos ajudar espiritualmente, porque é uma necessidade da vida cristã. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. E ninguém enfrenta um sofrimento sozinho. Nós precisamos do outro. E então eu tentei acalmar meu coração. Fui dormir, tentando digerir aquilo, e vinham pensamentos ruins, e eu repreendia em nome de Jesus. Eu clamava a Jesus que me ajudasse. Senhor, me ajuda. Senhor, toque em mim. Senhor, toca em mim, me ajuda. Eu clamava muito para Jesus me ajudar a ter equilíbrio mental e emocional. E então, na quarta-feira eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava com o meu irmão. E quando eu olhava para ele,
ele estava lutando contra vários demônios. E ele dizia para mim: Michele, corra. E quando eu me preparava para correr, que eu olhava para trás, não era o meu irmão. Era um anjo enorme, com asas enormes, vestido de branco, lutando contra os demônios. E eu corria de um telhado para outro, tentando fugir de um demônio que tinha escapado e tentava me alcançar. E eu lutava contra esse demônio. Lutava e matava. Ele caía na água escura e vinham outros demônios e puxavam ele para o fundo da água. E numa posição de guerreira, eu, como quem estava com a espada na mão, eu dizia: eu te lanço no lago do fogo do inferno em nome de Jesus Cristo. E então eu acordei. E eu fiquei maravilhada com aquele sonho. Eu estava digerindo o primeiro, pedindo ao Espírito Santo que me desse o entendimento que o Senhor estava falando comigo. No primeiro sonho, no final, Jesus me mostrava o livro de Isaías. E nesse percurso dessa aflição, eu orava a Deus que me ajudasse a discernir aquela passagem bíblica. E então o Senhor falou ao meu coração que era Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. E eu tomei essa palavra para a minha vida. Tomei posse e me posicionei, porque diante do sofrimento, se não tivermos posicionamento espiritual, o medo nos domina. O medo atormenta o espírito, abate o espírito, confunde a mente, nos cega das promessas do Senhor. E eu ficava o tempo todo clamando a Jesus, porque eu não tinha noção que a partir daquela primeira consulta em 23 de outubro, eu iria passar por tantos processos de investigação, a mão do Senhor agindo ao meu favor, usando médicos abençoados. Nessas idas e vindas de exames, consultas, minha irmã sempre me acompanhava. E eu lembro que em uma delas, a Laura, minha sobrinha de 3 anos, ela estava conosco na consulta. E ela muito quietinha no colo da mãe dela, bem quietinha, prestando atenção à consulta. E o doutor Eliezer me explicando sobre o carcinoma do octal in situ, era um câncer estágio inicial, estágio 0, que muitos chamam, mas considera-se também o estágio inicial, mas na linguagem dele era algo a ser tratado e precisava se aprofundar e que a gente tinha que investigar. E eu lembro que foi uma consulta bem tensa, porque eu estava digerindo muita coisa, processando muita coisa. E então, depois da consulta, eu estava à frente e a Laurinha com a mãe dela atrás de mim e eu chorando muito. Aí ela disse: Cheinha, tá feliz, tá? Tá muito feliz? Uma criança, quando vê um adulto chorando, não pergunta se está feliz, pergunta se está triste. E a Laura, ela é muito viva, ela tem 3 aninhos, mas ela é muito viva, ela é muito inteligente, ela é muito observadora, cheia do Espírito Santo, é uma criança cheia do Espírito Santo. E quando ela disse aquelas palavras atrás de mim, foi instantâneo o Espírito Santo me dizer: tá triste por quê? Tá triste por quê? Eu não tinha por que ficar triste. Eu tinha que me alegrar. E a voz daquela criança, assim, foi uma música suave no meu coração, para eu ativar a minha fé. Eu disse: não,
Shelinha não tá triste, eu tô muito, muito feliz. Peguei na mãozinha dela, pequenininha, e aí nós fomos caminhando. Eu enxuguei as lágrimas e logo me alegrei, tirei o foco da tristeza. E em todo esse processo, a Laura, ela tem sido um refrigério, porque a criança é um refrigério para nossa alma. Eu me lembro que tudo começou em outubro do ano passado e o meu netinho, a quem eu chamo carinhosamente o meu netinho, ele nasceu no dia 1º de novembro. E foi um dia muito feliz para mim, mas também foi um dia de muita angústia, porque eu estava tensa, processando muita coisa. Tudo aconteceu dia 23, ele nasceu dia 1º de novembro. E no dia que ele nasceu, eu tive um sangramento no hospital. Mas eu não contei pra ninguém. Eu fui ao banheiro e fiquei... A mente, ela viaja, né? Ela te busca para pensamentos terríveis. E eu fiquei logo pensando que era algo pior. Aí respirei fundo, fui ao banheiro, orei e repreendi. E disse: Senhor, essa criança está nascendo para alegrar o meu coração. A de filho, netinho do meu esposo, tem o nome do avô. Me ajuda a ter alegria. E um bebê recém-nascido requer muito cuidado, requer muita atenção e dedicação. Mas eu não podia desfrutar desses meses iniciais. Agora ele está com 5 meses. Mas Jesus mandava a Laura, porque o Senhor a usou muitas vezes para me acalmar, porque uma criança é uma bênção no nosso coração. Deus usa as crianças para nos abençoar. Deus usou muito a Laura para me abençoar. E mais uma vez eu digo que a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, ainda que a aflição esteja atormentando tanto, mas a gente precisa estar sensível para receber os sinais, os cuidados do Senhor, por meio de uma criança, por meio de um louvor, de uma pregação, de alguém que a gente nem conhece. Mas o Senhor sempre usa alguém para nos abençoar. Isso é o cuidado de amor, o cuidado do amor de Jesus. E é o Espírito de Deus quem quebranta o nosso coração. E a gente precisa ter esse entendimento, estar sensível. Sensível para ouvir, para receber o cuidado de Deus. E cada vez mais, quando eu relembro cada detalhe desses 6 meses gloriosos, eu fico relatando, e as emoções ruins, desagradáveis vividas durante esse período, mas também tantas coisas gloriosas que eu ia despertando, conhecendo, ouvindo, recebendo do Senhor. Porque a grandeza do amor de Jesus Cristo é perfeita e fiel, sempre será. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 2, versículo do 1 ao 2: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Muitas vezes é desafiador a gente manter o equilíbrio diante de uma situação que abala, ameaça, de certa forma, a nossa saúde. Mas, desde quando tudo aconteceu, o Senhor me mandava lutar, ficar de pé, me posicionar, escolher que posição eu tinha que estar. Porque no primeiro sonho Jesus diz: filha, eu te amo. Quem ama, cuida. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê.
assim terá a vida eterna. No segundo sonho, Jesus me mostrava um anjo lutando por mim, mas quem matava o demônio era eu, não era o anjo. O anjo continuava lutando por mim. Quem vencia um demônio era eu, não pelas minhas forças, porque ali, naquele sonho, era uma revelação espiritual do Senhor para a minha vida. Cabia a mim o posicionamento, cabia a mim ou entrar em desespero, achar que era o fim, considerar um diagnóstico a sentença da minha vida e negar, pelo medo, desespero, o poder do Senhor, aquilo que Jesus estava me mostrando, que o seu amor estaria comigo, os anjos lutariam por mim, mas eu tinha que me manter firme, eu tinha que estar posicionada, e foi essa posição que eu escolhi do começo ao fim. Porque a palavra do Senhor diz em Salmos, no capítulo 18, versículo 39, Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. A Bíblia Sagrada é o melhor lugar do mundo para nós irmos numa aflição, num desespero. Mas a Bíblia também diz que o diabo, muitas vezes, cega o entendimento do incrédulo, para que não respondesse sobre ele à luz do Espírito Santo. Mas muitas vezes também, nós cristãos, que já testificamos de Jesus, muitas vezes a gente empresta os ouvidos ao inimigo da alma e se perde, fica distante das promessas do Senhor. E aí eu prosseguia nessa luta que não era minha, era do Senhor Deus. Jesus lutaria por mim, Jesus venceria por mim, porque aquele olhar, o olhar do Senhor para mim é mais real do que tudo que está à minha frente. A certeza do amor de Jesus Cristo para mim, se antes era real, porque Ele me tirou da dor de um luto que eu quis morrer, Ele me curou da dor, da saudade. Eu sinto saudades do meu esposo. Sou grata a Jesus Cristo por Ele ter sido meu esposo. Mas eu não vivo mais naquela dor terrível na minha alma, que me tirava muitas vezes da presença do Senhor por eu estar tomada pela tristeza. Mas um dia, posicionada, ajoelhada, eu disse: Jesus, eu não quero mais viver nessa dor. Transforma essa dor em luto, Senhor. Eu quero que a minha vida seja para Te servir e proclamar a Tua palavra. E desde então, o Senhor vem me curando. Glória a Jesus por isso. E é posicionado que nós vencemos as lutas contra o inimigo da alma. No primeiro sonho, Jesus sorrindo para mim e dizia: filha, o diabo está tentando lançar um fardo pesado sobre ti. Essas palavras é o fechamento do primeiro sonho, é o detalhe do primeiro sonho. Primeiro, Jesus dizia que me amava, para eu me sentir segura naquele amor. Essa é a minha interpretação espiritual. Mas depois Jesus me revelava o que estava para acontecer. Uma tentativa do inimigo contra a minha vida. Jesus sabia que eu precisava me posicionar. Em Salmos, capítulo 40, versículo 2, diz assim: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs segura em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Eu não sabia o que estava para vir. Eu só seguia as orientações da medicina, dos médicos. E então, na quinta-feira, eu fui à consulta com um ginecologista. Na quarta-feira eu tive o sonho do anjo lutando por mim. Na quinta-feira eu fui à consulta com o mastologista cirurgião. E aí, quando eu entrei naquela sala, eu
estava muito tensa, estava acompanhada da minha irmã Micaele, que me acompanhou do começo ao fim. E eu louvo a Deus pela vida dela. Ela sempre esteve comigo, sempre orou por mim. E isso é muito glorioso, é alimento para a minha alma. Voltando um detalhe do passo a passo do Senhor nessa aflição, porque eu posso dizer para você que dá para eu escrever um livro. Porque foram fatos sequenciais acontecendo. São tantos detalhes e cada vez que acontecia eu anotava. Eu tenho tudo anotado. E cada fato que acontecia há uma referência bíblica. E eu lembrei agora que no dia 13 de dezembro de 2025, como eu falei, tudo começou em outubro de 2025. E desde então, eu continuava na palavra. Eu orava constantemente, eu ia ao culto, eu conversava com mulheres cristãs, me alimentava incessantemente na oração. E aí eu estava num culto. E o pastor no final dizia assim: o Senhor manda dizer que mudou o diagnóstico de câncer. Não importa o que o médico diga, o Senhor já fechou a cova. Mais uma vez eu tomei para mim. É necessário que a gente esteja com os olhos e os ouvidos espirituais ativados, aguçados, sensíveis, para recebermos do Senhor aquilo que Ele está querendo nos dar, porque Deus, Ele é um Espírito. O Senhor, Ele fala conosco através do nosso Espírito, da nossa comunhão com Ele. E o Senhor manda sinais, o Senhor usa pessoas, Ele usa quem quer. E Ele mais uma vez estava usando esse pastor para acalmar o meu coração. E eu tomei para a minha vida. Mais uma vez eu internalizava na minha mente que o que quer que seja, eu estava curada para a glória de Deus. O tempo todo eu pregava para mim. O tempo todo eu olhava para Jesus. Eu lembrava do que a palavra de Deus diz em Coríntios: olhando para o alto, porque de lá é que preenche o meu ser, preenche o meu coração, é que me acalma. Jesus é quem me acalma. E o Senhor está no reino dos céus, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar se eu me manter firme, como diz também em Hebreus. Se mantendo firme no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da fé. E eu tomei aquela bênção do pastor para a minha vida. É glorioso, é muito glorioso, porque a grandeza do poder de Deus é constrangedora, é muito constrangedora. E então, na consulta com o mastologista, Dr. Eliezer Arraes, a quem eu tenho muita gratidão, a quem eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo que ele fez por mim, pela competência. Dr. Eliezer se comportou como quem cava um buraco e vai até o fim, quando não tiver mais o que cavar, para desvendar, descobrir o que tinha por trás daqueles exames. Assim ele fez comigo. E eu glorifico a Jesus pela vida dele. E na consulta ele disse que eu tinha que fazer uma mamotomia. Eu já tinha feito uma primeira biópsia, dolorosa, muito dolorosa. E ele disse: Michele, você vai precisar fazer. Essa é mais dolorosa ainda, a agulha é bem maior, mas você vai precisar fazer, para a gente vasculhar, ter certeza. E aí a clínica fez o contato comigo, pedindo para agendar. E eu fiquei na dúvida naquela ligação se eu deveria marcar
o exame. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, eu disse para mim mesma, se Jesus já me curou, por que eu tenho que gastar um valor tão alto, porque o plano não cobria com um exame desse, se Jesus já me curou? E uma aflição muito grande veio sobre mim, um peso, uma dúvida. E eu liguei para minha mãe, uma mulher de oração, a quem eu tenho muita gratidão. Primeiro porque foi ela, do ventre dela, que eu fui gerada. Mãezinha é uma referência de uma mulher centrada no Senhor, uma mulher de oração. Ela para mim é um exemplo de ser uma mulher cristã, que não se cansa nem se entrega às lutas da vida, mas que escolhe confiar no Senhor. Eu não vejo ela falar um palavrão quando está preocupada com alguma coisa, nem murmurar. Caladinha, ela vai orar. E a oração dela é como a oração de uma criança. Ela usa uma linguagem de criança, mas umas palavras muito sinceras, que sempre tocam o coração de Deus. E aí eu, preocupada com esse exame, eu liguei para ela e disse, mãezinha, eu estou em dúvida se eu devo fazer esse exame. Ela disse, minha filha, até aqui não tem me faltado nada. Jesus vem lhe abençoando muito. O que importa é a sua saúde. Faça o seu exame com esse médico que já lhe acompanha. Você não precisa mudar nem ficar em dúvida. Jesus sim já lhe curou. Mas esse exame é para provar, humanamente falando, uma prova viva na medicina do poder de Deus. E eu já tinha agendado uma consulta com outro mastologista para ouvir uma segunda opinião. Aí ela disse, não vá, desmarque, faça o que o doutor Eliese solicitou, e o que você vai gastar nesse exame, Jesus vai lhe dar em dobro. Quando for meio-dia, você vai se ajoelhar no seu quarto, fechar sua porta, pegar o óleo ungido pela fé, orar na sua mama e agradecer a Jesus pela sua cura e apresente esse exame. E assim eu fiz. E eu posso lhe dizer com toda certeza do meu coração, que depois que eu terminei de orar, uma paz indescritível, a paz que excede todo entendimento, habitou no meu coração, na minha mente. E eu fiquei em paz com tudo aquilo. Com tudo aquilo. E no dia 8 de janeiro eu fui fazer a mamotomia. Realmente um exame muito doloroso, mas eu também sentia muita paz. Na posição sentada, mas o corpo posicionado com um exame de mamografia, a doutora Daisy, a quem eu também tenho muito carinho e gratidão, ela disse, Michele, eu vou começar seu exame, tá bom? Eu disse, tá bom, doutora, fique à vontade. E aí, durante o exame, eu chorei muito, muito. Eu estava sensível, eu estava. Mas o meu choro era de gratidão. E chorando, eu dizia no meu coração, Jesus, obrigada por tudo, Deus, muito obrigada. E ela disse, Michele, você quer que eu pare? Eu disse, não, doutora, pode continuar. Eu não estou chorando por causa da dor, está doendo. Eu estou chorando de gratidão a Jesus Cristo, porque eu creio, doutora, na minha cura. E ela disse, amém, Michele. E quando estava para finalizar o exame, eu estava de olhos fechados. E eu tinha dito, doutora, eu vou louvar. Ela disse, louve. E eu comecei a entoar um louvor da minha mente, de olhos fechados.
Quando eu abri, tinha uma enfermeira diante de mim. Aí eu ri e disse, quem é você? Ela riu e disse o nome dela. Na mesma hora apareceu outra enfermeira, com pedaços da minha mama numa bandejinha. Pedaços bem significativos mesmo, bem maiores. E de imediato, a cena que me veio foi Jesus Cristo, crucificado por mim na cruz do Calvário. Que o que eu estava passando diante da dor do Senhor por mim não era nada. A mim cabia adorar o meu Senhor em tudo. E assim eu fiz. E terminando o exame, ela me deitou, ficou apertando a mama porque estava sangrando. Ela olhou para mim, ela estava muito quebrantada e sensível. Aonde o Espírito Santo está, não tem coração que resista. Eu olhei para ela e disse, doutora, eu posso orar por você? Ela disse, pode, eu estou até precisando. E nós oramos, eu, ela e a outra enfermeira. Ela chorava muito. E naquele momento de sensibilidade, o Espírito Santo me tocou. O Espírito Santo tocou nela, tocou na enfermeira, porque aonde o Senhor está, onde o Senhor está, não há quem resista, há quebrantamento. E aí na primeira biópsia repetia carcinoma ductal in situ, na ressonância que eu tinha feito antes repetia carcinoma ductal in situ, e na mamotomia repetia carcinoma ductal in situ. Em todos esses processos eu ia enfrentando uma batalha mental desafiadora. Tinha momentos que vinham um desespero sobre mim instantâneo, mas logo eu lembrava Jesus dizendo que me amava, lembrava que eu precisava estar posicionada no meu Senhor, lembrava que até então Jesus vinha me abençoando de forma carinhosa e milagrosa. Cabia a mim o posicionamento, cabia a mim continuar crendo. Cada vez que eu entrava no consultório do Dr. Eliezer, meu coração acelerava. Minha irmã me acompanhava, outra hora minha mãe também ia junto, e elas viam a aflição, porque eu não esquecia da minha humanidade. Eu lembrava de Jó. Jó ainda tomado pelo sofrimento desesperador, ainda com sua mulher atormentando a sua mente, ainda muitas vezes com seus amigos trazendo questionamentos que só aumentavam a angústia dele. Jó se posicionava o tempo todo. O que eu estou falando para você é sobre posicionamento espiritual, porque a fé é um posicionamento espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que a fé é você enxergar aquilo que ainda não aconteceu. Eu mentalizava, tentava mentalizar na minha mente a minha cura. Tentava finalizar o depois de tudo, o meu milagre. Foi desafiador ter equilíbrio mental e emocional diante de um diagnóstico de câncer. É desafiador. É você realmente arregaçar as mangas e vencer, tentar vencer a si mesmo. Porque o meu espírito estava fortalecido na palavra, na oração, mas a minha mente guerreava contra isso. As dúvidas, as setas malignas, os dardos do maligno lançavam sobre a minha mente e vinham questionamentos, mas eu não permitia me manter naquelas dúvidas. Vinham, mas eu logo repreendia em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, tudo que pedires no nome de Jesus, crendo, receberás. E eu ficava nessa batalha mental o tempo todo, e eu ia vencendo essa batalha. A minha mente ia relaxando. Quando a ansiedade vinha, eu tinha crise de ansiedade de madrugada.
Eu acordava, tomava água, respirava, tentava dormir novamente e dormia a noite toda. Me ajoelhava, clamava a Jesus que me desse um sono abençoado e eu dormia a noite toda. Enfrentando, me posicionando. E em uma das consultas, o doutor Eliezer disse: você vai para uma consulta com o doutor Antônio de Pádua, no Instituto do Câncer do Ceará. Lá é um local de referência para o seu tratamento. Eu fui. O doutor Antônio de Pádua, a quem eu tenho também muito amor, muito carinho, muito respeito. Ele viu os meus exames, assim como o doutor Eliezer, minuciosamente. Eles passavam um tempo prolongado em cada imagem, visualizando. E então o doutor Antônio de Pádua disse: fique tranquila, Michele, seu tratamento é tranquilo. Aqui é 100% cura. Vamos fazer sua cirurgia. E antes, numa das consultas com o doutor Eliezer, ele disse: Michele, pode ser que precise retirar sua mama durante a cirurgia, porque vai ser feito o exame com os linfonodos para a gente verificar. Tiraram o que a gente conhece por ínguas, tiraram 3 ínguas da minha axila para fazer a biópsia. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, os exames deram todos normais. Mas quando ele me disse isso, no momento da consulta, eu fiquei como quem brinca, aquela brincadeira de criança, congelada. Eu congelei por um instante. Parei. Fixei o olhar nele e ele fixou o olhar em mim. A minha irmã e a minha mãe estavam presentes. Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei com muito medo. E ele disse: pode perguntar. Eu disse: eu não quero perguntar nada, eu estou processando. Ele disse: fique à vontade. E ficou me olhando e eu fixei o olhar nele. E quando eu saí do consultório, era à noite, eu olhei para o céu. Chorando muito, eu disse: Jesus, a minha vida te pertence, Deus. Mas tem misericórdia de mim, Jesus. Preserva a minha mama, preserva o meu corpo. O meu corpo é templo e morada do teu Espírito. Jesus, eu te peço, preserva a minha mama. Eu creio na minha cura, Senhor. Eu creio no teu poder. Preserva a minha mama, em nome de Jesus. Enxuguei as lágrimas e vim para casa. E nesse processo de marcar a cirurgia, ele disse: doutor Eliezer, vou marcar sua cirurgia para o dia 6 de fevereiro. Eu disse: pois muito bem, um presente aniversário, porque dia 5 é o dia do meu aniversário. E ele riu. E nesse processo de marcar a cirurgia, eu tive que fazer uns exames. Não existem coincidências nos propósitos do Senhor. Existem propósitos. Na vontade do Senhor existem propósitos e não coincidência. É isso que eu quero lhe dizer. Que a gente não confie nas coincidências, que a gente confie na plena e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, como diz a palavra em Romanos 12:2. Que quando a gente renova a mente, nós conhecemos quão boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu fui fazer exames de sangue. E aí eu entrei na cabine, a enfermeira disse: Michele, você espera um instante, porque não era o seu nome para ser chamado, era o nome de um rapaz, eu vou ter que alterar aqui no sistema. Eu disse: fique à vontade. E ela, fazendo lá o trabalho dela, eu senti no meu coração que eu deveria dizer por que eu estava ali. Aí ela disse o nome, eu perguntei, eu disse Arthur Mira, do laboratório Emílio Ribas, na Barão de Studart. E eu falei brevemente, de forma sucinta, por que eu estava lá.
Ela riu, olhou para mim e disse assim: quando você entrou, Michele, eu senti a presença do Espírito Santo. Você tem fé, mas só trabalha a sua mente. É aqui que você precisa trabalhar. E ela disse: eu voltei para o Emílio Ribas agora, há pouco tempo. Eu estava tratando também câncer de mama. E ela contou o caso dela, bem delicado. Ela fez quimioterapia, fez radioterapia, fez cirurgia. E descobri que ela era uma irmã em Cristo, acabou pregando para mim. Me deu um abraço, me abençoou, eu a abençoei. Fiquei muito feliz pela cura dela. E o Senhor o tempo todo me mostrava sinais, me enviava pessoas para me abençoar. Porque aonde o Espírito Santo está, ele toca nas pessoas e a bênção do Senhor chega até nós através dessas pessoas. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Gloriosa é a presença do Espírito Santo na nossa vida, a quem nós devemos dar liberdade. O Espírito do Senhor agir na nossa vida. A palavra do Senhor diz lá em Salmos, capítulo 17, versículo 6: eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes, por isso ouve-me, escuta as minhas palavras. No dia 6 de fevereiro, eu fiz a cirurgia quadrantictomia para a retirada de um tumor de 9 milímetros, levemente do tamanho de uma ervilha. No dia seguinte, fui para casa. O motorista do Uber era um cristão, porque eu disse para ele, falei para ele do meu milagre. E ele contou o testemunho da esposa dele curada do câncer de tireoide. Ali mais uma vez Jesus falava comigo sobre cura. O tempo todo Jesus falava comigo sobre cura. E eu clamava muito a Deus que me desse o discernimento de tudo aquilo que estava aparecendo para mim, que eu tinha que tomar como um sinal do Senhor, uma palavra do Senhor para me despertar, para eu ir me fortalecendo, para eu continuar posicionada, para eu continuar equilibrando as minhas emoções, a minha fé. O Senhor falava o tempo todo comigo sobre cura. E no dia 13 de fevereiro eu fui retirar os pontos. Dr. Antônio de Pádua no dia disse: pronto, fique tranquila, sua mama está no lugar, do jeito que você queria. Siga a sua vida normal, você está curada, você está bem. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Nesse dia, eu tive outro sonho. Porque durante o processo, nas minhas orações, eu dizia: Jesus, me ajuda a honrar o nome do Senhor nessa aflição. Me ajude a me manter de fé. Equilibra a minha mente, Jesus. Me dê equilíbrio emocional. Me dê equilíbrio mental. Senhor, não me deixe cair no desespero. Eu creio em Ti, eu quero continuar crendo. Mas me fortaleça, porque sem a ajuda do Senhor eu não consigo. Senhor, durante esse processo, me batiza em línguas. Para quem crê, é o batismo no Espírito Santo, no dom de falar em outra língua, que é uma linguagem espiritual entre nós e o Espírito de Deus. E eu acordei de madrugada com a vontade de orar. E a sensação é que a minha língua estava destravando. E eu comecei a falar uma língua diferente, adorando a Jesus Cristo. E eu comecei
a louvar o Senhor, agradecer. Iniciei a fisioterapia com a Vitória, uma fisioterapeuta abençoada que vinha à minha casa 3 vezes na semana, que eu pregava Jesus para ela, eu falava do amor de Jesus para ela, eu falo do meu milagre com toda a alegria do meu coração e gratidão a Jesus. É outra profissional também que eu tenho muita gratidão. Pela doutora Georgia, a minha nutricionista que me acompanha carinhosamente. No dia que eu relatei para ela o que estava acontecendo, ela me abraçou, chorou com o meu milagre, se alegrou juntamente comigo. Por isso que eu posso dizer que foi uma aflição gloriosa, porque eu fui muito e tenho sido muito abençoada. Quando Jesus, pela vontade dele, permitir algo sobre a sua vida que vai doer no seu coração, é normal o medo, é normal o desespero, é normal ficar angustiado, aflito, mas a gente precisa ir além das emoções. A gente precisa crer além daquilo que a gente está vendo e ouvindo. Isso é fé, isso é Hebreus. Hebreus 11:1 nos fala disso, fala de fé. Fé é ousadia, chega a ser um estado de loucura, uma loucura santa. E eu via o tempo todo o Senhor falando ao meu coração. O tempo todo falando ao meu coração. E nos dias que antecederam a retirada dos pontos, eu tive o último sonho. Deus, Ele é um Deus de ordem e de decência. Primeiro, Jesus disse que me amava no sonho. Me alertou sobre o que o inimigo estava tentando fazer sobre a minha vida. Tentando, mas não iria conseguir. Depois Jesus me revelou o anjo lutando por mim. Jesus me enviava pessoas, Jesus me enviava palavras para manifestar que eu precisava confiar nele. E por último, Jesus me revelou um último sonho. Quando tudo estava passando, eu sonhei que eu acordava e vomitava na pia vários tumores. E eu via claramente os tumores pequenininhos. E no sonho eu dizia admirada, nossa, já saiu tudo, eu estou curada. Porque tudo que Jesus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é real. É real. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 15, diz assim: de noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visão. Por que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo para não relaxar na qualidade do sono? Além de ser em benefício da nossa saúde, porque dormir é uma necessidade do corpo, dormir bem, não é deitar e apagar, é ter uma qualidade de sono, uma rotina de sono, uma higiene do sono. Mas porque também é durante o sono que, além do nosso cérebro fazer uma faxina emocional, porque o nosso cérebro tem a capacidade de organizar as nossas emoções durante o sono, assim como o metabolismo faz um processo que só acontece no sono. O Senhor pode nos dar grandes revelações no sono. Grandes revelações no sonho. Ficar com os ouvidos e o coração, os olhos sensíveis ao Espírito Santo é necessário. Assim como manter um sono de qualidade. Cada vez que eu falo disso tudo, me emociono muito, muito, muito. Porque viver um milagre é algo glorioso. É
é divino, não tem outra explicação. É você se sentir tão amada, tão acolhida por Jesus. O que quer que seja, alguma aflição que esteja tomando o seu coração, não deixe de crer, não deixe de orar, não deixe de estar perto de pessoas que possam lhe alimentar espiritualmente, porque tudo isso é remédio para a alma, é fortalecimento para o espírito. E no dia 20 de fevereiro, eu fui à consulta com um oncologista clínico para me orientar sobre a medicação que eu estou tomando como um tratamento de prevenção por 5 anos. E ele olhou para mim, para minha mãe e disse assim: Michele, você tinha um leão preso numa jaula dentro de você. Ele ligou o Google e fez a pesquisa e me mostrou sobre o tumor na minha mão. Não há uma explicação senão a de que Jesus Cristo guardou o tumor numa capa de proteção que não atingiu meus órgãos, não cresceu na minha mão. Isso é milagre, isso a medicina não explica. Nada explica o poder de Deus. O que quer que esteja lhe afligindo, lhe trazendo tristeza, preocupação, angústia, se é da vontade do Senhor, você viverá a sua vitória. Mas a nossa fé, ela toca o coração de Deus. A nossa fé sensibiliza o coração de Deus, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz: vocês que são maus têm prazer de dar aos seus filhos, que dirá eu, o Senhor, tenho prazer em abençoar. Se posicione. Se posicione. Ter posicionamento espiritual requer um sacrifício, requer uma disciplina, requer decisões e escolhas. Eu tive que me posicionar na disciplina. Quando eu podia ir à atividade física, eu ia. Eu clamava para dormir bem e eu dormia. Se eu tivesse que tomar um chá de camomila, eu tomava. Nunca tomei um calmante nesses 6 meses. E olha que foi desafiador suportar crises de ansiedade. Mas eu dizia: Jesus, eu creio, Senhor, no teu amor. Eu escolho crer, Jesus, no teu amor. Teve em um momento que eu estava no domingo de manhã preparando o meu almoço. E eu disse: eu vou falar com o pastor Sérgio, a quem eu tenho muita gratidão, muito respeito, muito carinho, assim como sua esposa, a irmã Ana, por todo o carinho que eles têm por mim, todo acolhimento. Aí eu disse na minha mente: eu vou falar com o pastor Sérgio para me dar uma oportunidade para eu testemunhar o meu milagre. Isso estava no começo ainda, no ano passado. Aí o inimigo sussurrou no meu ouvido: vai testemunhar o quê se ainda está fazendo exames? O inimigo da nossa alma, ele observa o que nós olhamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Ele não tem capacidade de saber o que pensamos. Só Jesus Cristo tem o poder de tocar a nossa mente. Mas ele observa as nossas atitudes. E aí, em voz audível, na minha cozinha, eu gritei: arreda Satanás dos infernos. A minha mente é de Jesus Cristo. E eu vou testificar sim do milagre. Eu vou falar assim com o pastor e vou testemunhar quem é Jesus Cristo. E assim eu fiz. E assim o pastor me permitiu. E eu contei para os irmãos na igreja no começo.
que eu estava passando, o sonho e a grandeza do poder de Deus. E depois de tudo, recentemente o pastor me deu mais uma oportunidade. Eu fui à frente, falei sobre todo o processo que finalizou, da cirurgia e tudo, agradeci as orações. Não é só pedir orações, é ser grato a quem dedicou um tempo da vida espiritual em oração pela nossa vida. Isso é gratidão, e gratidão é um sentimento nobre. Mas eu tomava o seguinte posicionamento: eu não era de ficar ligando, nem pedindo, nem enviando mensagens para ninguém pedindo oração. Eu recebi mensagem de pessoas que disseram: nossa, Michele, eu não sabia que você estava passando por isso. Se eu soubesse, eu tinha orado por você. Existem situações da nossa vida que também existem as pessoas certas com as quais a gente deve compartilhar as nossas dores tão profundas. A palavra do Senhor diz que não devemos lançar pérolas entre os porcos. Eu posso dizer com toda certeza que são poucas as pessoas que de fato compram guerras espirituais conosco, que oram verdadeiramente por nós, que intercede pela nossa vida. Tantas vezes a gente pede, a pessoa até esquece. Eu digo porque já aconteceu comigo de pessoas me pedirem oração e eu esquecia, depois eu lembrava, eu pedia perdão a Deus e orar. Mas o que eu estou falando aqui é que existem situações que há a necessidade das pessoas certas ao nosso lado. E às vezes, como a palavra diz, que há tempo de falar e há tempo de calar. Eu precisava recuar para digerir tanta coisa na minha cabeça, processar tanta coisa. Porque ficar justificando ia mexer mais ainda nas minhas emoções, porque eu estava em processo de exames, de descoberta. E Deus permitiu ao meu lado, orando por mim. Deus levantou irmãs em Cristo que se reuniu no momento na igreja para clamar a Deus por mim. Eu agradeço todas essas pessoas que oraram por mim. Eu louvo o Senhor Jesus Cristo pela vida delas. Eu sou muito grata. A Bíblia diz que quando a gente ora por uma pessoa, nós somos curados. Eu tenho certeza que muitos que oraram por mim também estavam sendo curados. Eu creio. E declaram curas e bênçãos sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. E daquelas que não oravam por mim porque de fato não oraram por mim porque de fato não estavam sabendo, mas eu sei que carinhosamente se preocupam. Mas eu tive o prazer de compartilhar da minha bênção. E então, no Salmos 116, capítulo 8, diz assim: pois o Senhor me livrou da morte e enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos olhos. Eu costumo dizer que Jesus me curou e me livrou. Quando o doutor Alberto me disse essas palavras: Michele, você tinha um leão preso numa jaula dentro de você. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Jesus destruiu a jaula e o leão que estava dentro de mim. Me curou e me livrou. Doutor Alberto me encaminhou, doutor Antônio de Pádua, nos processos finais, me encaminhou para a radioterapia. Eu terminei recentemente, dia 16 de abril, semana passada. Fiz 15 sessões de radioterapia. E quando eu estava lá deitada com aquela máquina enorme em cima de mim, mirando na minha mão com a radiação, eu só agradecia. Como eu continuo agradecendo. Se eu passar o resto da minha vida agradecendo a Jesus Cristo, não será suficiente. E tudo que eu vivi até aqui,
toda a grandeza do poder de Deus, toda a fidelidade do Senhor, todo sinal, toda palavra, toda pessoa que Ele usou para me abençoar, para me ajudar. Eu só tenho a agradecer a Jesus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Porque, como eu disse, se o amor de Jesus para mim era real, agora ele é muito mais real. Então eu oro. Eu oro em nome de Jesus, para que esse testemunho de fé toque o seu coração, toque profundamente o seu coração. Que você escolha crer em Jesus Cristo, porque só o Senhor pode curar. A medicina é para nos abençoar, e a gente deve obedecer o tratamento. A gente deve consagrar a necessidade de tomar uma medicação. E crer que, se Deus quiser, o Senhor pode retirar a medicação. Eu creio, eu consagrei essa medicação a Jesus. Eu nunca disse que tinha a doença. Eu dizia que estava tratando um diagnóstico que eu recebi. Porque eu sabia que eu tinha que internalizar a cura, o amor, o anjo lutando por mim, eu posicionada e o poder de Deus sobre a minha vida. É isso que eu tinha que trazer à minha mente. A palavra do Senhor diz no livro de Lamentações que a gente deve trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Era assim que eu combatia a ansiedade. Eu sou terapeuta psicanalista, mas eu posso lhe dizer com toda certeza do meu coração. Falar sobre cura, falar hoje sobre cura, é falar com autoridade. A autoridade que o Senhor me deu. Tudo que o Senhor me fez aprender sobre ansiedade. Se a tristeza bater a sua porta, numa provação, uma aflição, não se desespere. Escolha olhar para Jesus. Escolha alguém que ama o Senhor, que tem comunhão com Deus, para orar por você. Eu agradeço muito a Jesus pelas orações, pelos corações que Ele tocou, porque se uniram a mim nessa guerra espiritual, porque o Senhor tinha me dito no sonho. O diabo está tentando lançar um fardo pesado sobre ti, filha. Então, erga sua cabeça. Se posicione. Aqui. Era na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus que eu fazia a minha terapia no desespero. Que eu orava no desespero, buscava a paz, eu sentia a paz, eu vivia a paz em cada exame. Às vezes pode ser meio contraditório, mas a palavra do Senhor fala numa paz que excede qualquer entendimento humano. Por mais que eu tente lhe explicar, vai parecer complexo. Mas enquanto eu me preocupava porque eu sou humana, eu tinha certeza que o meu espírito estava fortalecido no Senhor. Que eu precisava continuar firme e posicionada, com a cabeça levantada. E cada ato de decisão meu posicionado contava para a minha fé se manter firme. Se mantenha firme em Cristo Jesus, o que quer que seja a sua luta, a sua aflição. Escolha crer em Jesus. Assim como eu fui curada, você também pode ser curado, alcançado pelo poder de Deus. Porque o amor de Jesus Cristo é para todos nós. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem vidas que Ele derramou sangue naquela cruz e que o Senhor ama. Se Jesus tivesse que vir só pela sua vida, só pela minha vida, Ele teria vindo por uma vida sequer. Porque uma vida para o Senhor é preciosa. Então, eu oro para que a graça, a bondade, o refrigério
a sabedoria, o discernimento, as armaduras espirituais de Efésios 6, o revestimento espiritual do Senhor, o amor glorioso de Jesus, a graça de Deus que é infinita e a sua misericórdia que se renova em nós a cada manhã, lhe alcance, que o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, alcance a sua vida, que você seja ricamente abençoado, que a sua mente seja renovada, que o seu coração seja curado, que o seu espírito seja fortalecido, que todo o amor de Jesus Cristo lhe alcance e você viva, conheça esse amor, porque você decidiu se posicionar contra o inimigo da sua alma diante do Senhor. O Senhor quer o nosso coração, a nossa fé. Eu oro em nome de Jesus Cristo, repreendo toda seta maligna, toda ação no mundo espiritual do mal contra a sua vida. Que você seja curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus de amor, graça infinita seja o seu consolo, o seu descanso, a sua direção. Faça terapia com Deus. Faça terapia com o Espírito Santo. A palavra diz que Ele é o consolador da nossa alma. Jesus literalmente ouve as nossas orações. O Senhor ouve as nossas orações. A gente precisa buscá-lo. A gente precisa orar. A gente precisa clamar. Confiar na fidelidade do Senhor. Foi nessa fidelidade que eu confiei. E é nessa fidelidade que eu continuo testificando. Eu sou uma neófita na fé. Eu estou crescendo na fé. E foram em momentos muito difíceis, em que a tristeza bateu ao meu coração, que eu tenho crescido espiritualmente. A palavra do Senhor diz que a salvação vem pela fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. E vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz também que nós precisamos nos manter firmes até o final para receber a coroa do Senhor. Se mantenha firme. Não se entregue aos pensamentos ansiosos nem ruins. Deus vai te dar forças como Ele me deu. Deus me fez conhecer de forma gloriosa sobre ansiedade, muito mais do que eu já tinha lido e aprendido com os livros, ou até com o próprio Senhor. Mas o Senhor me deu mais conteúdo, mais capacidade. Eu fui abençoada financeiramente também nessa aprovação. Então a vontade do Senhor permissiva nunca é para nos humilhar, é para nos abençoar. Receba a sua bênção ainda na aflição. Declare a sua cura, testemunhe a sua cura, ainda que você esteja investigando juntamente com os médicos. Desafie a sua própria mente a confiar em Jesus Cristo. Porque o amor de Jesus é real. E eu oro para que você tenha uma experiência gloriosa com Jesus Cristo. Que você se alimente do pão da vida, que é Cristo e que está na palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e poderosa como uma faca de 2 gumes, afiada de cima a baixo, de um lado do outro. E ela penetra nas profundezas da alma, assim diz Hebreus. Deixa a palavra penetrar no seu coração. Foi na palavra de Deus que eu combati os momentos de ansiedade, os momentos de tristeza. Eu não tive momentos depressivos. Eu tive momentos ansiosos, preocupações. Mas eu substituía pelas promessas de Deus. Porque é assim que a gente combate a ansiedade, substituindo por pensamentos que traz esperança. E nada melhor do que a palavra do Senhor Jesus Cristo para nos trazer esperança. Então, com muita alegria, eu lhe entrego esse testemunho. Que você possa compartilhar com outras pessoas, se
o Senhor assim tocar o seu coração. Porque quando recebemos um milagre, é para que outras pessoas também se fortaleçam. Nunca é só sobre a gente. É sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Deus e sobre abençoar outras pessoas antes de sermos também abençoados. Que o amor de Jesus seja o seu porto seguro. Que Jesus seja, você que é mulher, seja o seu esposo, o seu marido, o seu companheiro fiel. Que ele preencha todo e qualquer vazio no seu coração. Se você for homem, que o Senhor te fortaleça num guerreiro da fé, num herói da fé. Que você seja luz, que você seja fortaleza, que você seja exemplo. Que ao olhar para você as pessoas possam ver o poder de Jesus Cristo. E que você possa ser alimento espiritual na vida do outro. Porque a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Foram 6 meses desafiadores, gloriosos. Mas agora eu estou desfrutando de uma paz. Estou desfrutando da bênção. E eu louvo o Senhor Jesus Cristo por tudo. Agradeço a Jesus por todo o amor. Agradeço a Jesus pela sua vida. Que a sua vida também gere um testemunho glorioso, que assim como o meu, possa tocar em outros corações. Assim eu deixo aqui uma palavra de fé, pelo poder de Deus, na certeza de que o Espírito Santo está comigo e que Ele pode estar com você. Que Jesus Cristo continue lhe abençoando, lhe fortalecendo, lhe dando graça, vigor, saúde e disposição, sabedoria e sede pela palavra. Assim, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus.